Olha só, gente, os 13 políticos brasileiros que ficaram presos em Israel, incluindo o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, devem deixar a zona de guerra com o Irã ainda nesta segunda-feira. A expectativa é de que o grupo deixe o país por terra, vá para a Jordânia, para em seguida voltar ao Brasil. O conflito, que chega hoje ao 4º dia, sem previsão de cessar fogo, deve entrar na pauta da cúpula do G7, o grupo das 7 potências as maiores potências do mundo. E será no Canadá. E terá a participação do presidente Lula. Ô, Edilene, tem essa expectativa da volta das autoridades? No caso do presidente Lula, ele está possivelmente adiando por algumas horas aí a ida dele ao Canadá, justamente por causa do conflito, uma reunião ministerial de emergência. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia, bom dia aos nossos ouvintes e também aos debatedores. Exatamente isso. O presidente Lula parece que está decolando neste momento rumo ao Canadá para participar da reunião do G7, mas a nossa informação é que ontem ele chamou para hoje, antes do voo, uma reunião emergencial de ministros para tratar justamente desse assunto relacionado ao conflito em Israel. Os 12 prefeitos, na verdade são 13, mas um desistiu e ficou em Tel Aviv, estão se deslocando, Eustáquio Ramos, neste momento, pela informação do senador Carlos Viana, que é o presidente do grupo parlamentar Israel-Brasil e que é quem fica em contato direto com o embaixador de Israel aqui em Brasília. Esse grupo já está se deslocando com 12 prefeitos, inclusive o Álvaro Damião. Eles saem de Israel pela Jordânia por via terrestre e de lá devem ir para a Arábia Saudita, onde há um jato particular ligado a políticos de João Pessoa, já que o prefeito de João Pessoa está lá. E ele pediu ajuda a Hugo Mota, que é um conterrâneo e que é o presidente da Câmara dos Deputados, e assim esses prefeitos que fazem parte da primeira leva, porque há outro grupo de políticos lá ainda, deve deixar a região do conflito. Tem ainda, Eustáquio, um grupo LGBT, todos eles, tanto os prefeitos quanto o grupo de militantes, todos foram convidados pelo governo de Israel para atividades diversas no país e por isso são responsabilidade do governo israelense, que precisa retirá-los com prioridade do território do conflito, e é isso que está acontecendo neste momento. Daqui a pouquinho, Eustáquio, eu vou ter informação nova, muito atualizada, e aí eu te chamo pra gente falar desse assunto aqui, mesmo se a gente estiver em outro, combinado? Combinados. Pois é, meu caro Eduardo Costa, bom dia pra você. E além dos outros brasileiros que moram ou que estão em Israel, tem os políticos que estão lá, os prefeitos, isso mobilizando as autoridades aqui no nosso país também, e até, por exemplo, o governador Romeu Zema, que está na China, né, em viagem de compromisso oficial, declarando apoio a Israel. Qual que é a sua avaliação sobre esse cenário de momento, inclusive com a expectativa negativa de que as próximas horas, esse 4º dia de conflito, seja o mais sangrento, porque Israel fez uma ameaça dura lá a Teherã. Enfim, bom dia para você. Bom dia a todos. Sabe que sobre a guerra, o Netanyahu, ele tem a chance única, né, de recuperar o prestígio que vem perdendo há muito tempo. Porque se ele o grande inimigo dos israelenses é Teherã. O grande pavor dos israelenses é Teherã. É o Irã. Se ele consegue convencer a opinião pública de que ele matou no nascedouro armas nucleares iranianas, acabou. Ele volta para o prestígio que ele tinha antes das denúncias de corrupção, de tentar silenciar o judiciário e muitas outras. Então esse é o aspecto político. Nesse momento tem a guerra da retórica, né? Ele tem que primeiro animar os soldados. Antes disso, aí você fala, não é primeiro soldado, não. Antes do primeiro, acalmar a população e tentar vencer para se equilibrar. Infelizmente é assim que funciona. Mas eu queria falar de um outro ângulo, sabe, Eustáquio? Gente, a Terra Santa é o lugar de maior peregrinação religiosa do mundo, especialmente dos católicos. O Brasil é um dos maiores países, é o maior país católico do mundo. Eu fui lá 2 vezes e você não consegue andar 5 minutos no meio daquela multidão sem ouvir alguém falando português do Brasil, nem de Portugal. Então, eu fico constrangido, tá? Eu tô torcendo muito para que o Álvaro volte bem e todos os outros políticos, mas eu fico constrangido de ver a preocupação do Brasil com 40 pessoas e os outros brasileiros. Eu que várias vezes já disse nesse conversa de redação que eu admiro a diplomacia brasileira pelo jeitão dela de trabalhar lá fora. Mas eu já vi na carne, aqui no rádio e nas viagens que eventualmente eu fui procurar, como por exemplo, eu cheguei lá e fui tentar acessar a Embaixada de Roma, ver se tinha dia de visita. A mulher nem olhando na minha cara. Falou, marca dia de quinta-feira, mas está fechado a marcação, não se sabe quando vai abrir. Eles nem olham pra gente. O sentimento que eu tenho é de que a diplomacia brasileira lá fora, ela só funciona para atender a autoridade.
O senhor é testemunha de quando morre um brasileiro lá fora, a labuta que é da família para trazer. Nossa Senhora. Deixa eu ver. E nesse episódio, especificamente, eu fico olhando assim, gente, o governo está todo mobilizado. Está todo mundo mobilizado para trazer 40 pessoas. Ótimo! São seres humanos, irmãos nossos, precisa trazer. Mas, pô, não vai dar uma bola para a moça que está lá com a mãe dela de 80 anos. E os outros? Eu tô triste com isso. Essa é a nossa guerra da insanidade. Pois é, e a gente vive aqui no Brasil, né? Uma guerra diária, por exemplo, com os homicídios. Né? Você imagina um país com 5.500 e tantos municípios, imaginando que tem um homicídio, eu tô fazendo por baixo, né? Um homicídio por dia nas 100 maiores cidades brasileiras. É uma carnificina todos os dias. Hein, Marcela Fonseca, bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu fico um pouco preocupado, né, acompanhando essas notícias da guerra no Oriente Médio, como que às vezes o uso político, né, de alguns governantes acaba prejudicando a população. Né? O Netanyahu tem interesse em se fortalecer e aí ele dá início a um conflito contra o Irã. Né? O Ayatollah Khomeini tem interesse em se fortalecer e aí engrossa o discurso contra Israel. Né? Defende publicamente que tem que acabar com o Estado de Israel. Né? O Trump também tem que se fortalecer e aí fala que os Estados Unidos podem entrar no conflito. Cada um está pensando em se fortalecer politicamente e estão se lixando para o que isso vai acontecer na prática, né? Para as pessoas que estão diariamente ali com medo de receber bomba, de sofrer, de morrer, né, a qualquer momento do dia. Eu acho que tá faltando um pouco o diálogo mesmo, a conversa, né, tentar buscar um outro caminho, porque parece que não tem solução, né, e aí eu fico vendo como que, às vezes, uma decisão política do nosso governo brasileiro, do governo Lula, na prática pode trazer prejuízos, né. Criticar o Estado de Israel do jeito que o governo Lula tem criticado, será que é o caminho? Nesse tom que tem sido feito, eu acho que pode sim criticar, questionar os ataques em Gaza, só que romper relações, tirar a embaixada em Israel, e isso pode trazer prejuízos na prática. O que a gente está vendo hoje é isso. Os brasileiros que estão lá não têm uma embaixada, não têm um representante para poder buscar uma solução. E é claro, William Travassos, nem todo mundo é obrigado a ter a mesma opinião, né? Do claro que o outro. Mas, por exemplo, a gente vê das grandes autoridades, o Marcelo da Fonseca destacou as críticas pesadas do presidente Lula, do governo brasileiro, a Israel, principalmente em relação ao conflito com o Hamas. Mas nós temos o governador Romeu Zema, que declarou apoio aqui a Israel. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Vocês estão entrando de um lado da política, né? Agora eu fico me imaginando, né? Você está em Israel descobrindo que o cara que quer acabar com você está quase chegando a uma bomba atômica. Então você precisa tomar uma decisão, né? E não é uma decisão fácil, essa de atacar um país para tentar neutralizar o potencial dele de enriquecimento de urânio, enfim. E aí, eu ainda estou na fala do Edu, porque assim, eu entendo, Edu, a sua preocupação em relação aos outros brasileiros que estão precisando sair de Israel. Só que nós estamos é o 4º dia de guerra, né? Por questões de logística, isso não é uma coisa tão simples assim. Nós estamos falando, acredito eu, em torno de 6 horas de carro até a Jordânia, por uma área onde você está recebendo bombardeios o tempo inteiro. O risco é muito alto para uma operação dessa, e para fazer uma operação de retirada de brasileiros, você precisa criar um corredor humanitário, mas nesse momento não há nem espaço para nenhum tipo de negociação. Então, eu acho que por uma questão de logística estão priorizando sim esses brasileiros que foram a convite de Israel para poder fazer a retirada, mas não é uma coisa simples, é muito complicado. A gente viu isso na guerra da Ucrânia, né, com as pessoas tentando sair do território ucraniano enquanto Putin atacava, a Rússia atacava a Ucrânia. Eu fico muito... quando uma guerra acontece, Eustáquio, a primeira vítima é a verdade. Então a gente agora está no campo das narrativas. A gente tem muito mais notícias de Israel do que o Irã. Por quê? Porque você não consegue fazer cobertura no Irã. É uma ditadura, né? Você não consegue ter espaço de fala nenhuma. Então a gente acaba ouvindo muito mais as notícias que chegam de Israel do que do próprio Irã. Então é muito complexo, a situação é dificílima. Quando você olha para o mapa geopolítico e vê os conflitos no mundo, a gente descobre que o mundo não é um lugar seguro para se viver. E a gente não tem noção onde isso vai parar. Mas por isso, WT, perdão, só ressaltando esse ponto, que é importante o governo brasileiro manter pontes com vários lados.
Né? Eu acho que é do jogo você criticar, mas não é do jogo você tirar seus representantes no outro país. Então, pensando nesse histórico da diplomacia brasileira, né, desde Oswaldo Aranha, né, que foi o primeiro a discursar na ONU, o Brasil sempre teve essa característica. A diplomacia brasileira sempre foi muito elogiada. Então, nos últimos anos, o que a gente tem visto, e não é só do governo Lula, não. Sabe, a gente viu o governo Bolsonaro praticamente romper pontes com a China, com um discurso muito crítico à China. Isso é muito ruim para o Brasil. É importante que o Brasil tenha pontes com todos os lados. Nós esperamos dos nossos líderes atitudes solidárias, humanitárias. Sim. O Lula querendo brigar com Israel, o Zé entrando na briga lá da China para defender Israel. É uma confusão. Mas eu esqueci de falar uma coisinha, Eustáquio. Agora que as atenções estão voltadas para a briga do Irã com Israel, eu estava pensando esse fim de semana, amigo, na faixa de Gaza. Aqueles irmãos nossos. Gente, estou defendendo faixa de Gaza e Palestina, estou falando de gente, tá? Aqueles irmãos nossos no meio de escombro, com as crianças sem comida, sem água. Ninguém tá falando mais disso aí, ué. Não, acabou. Agora, lá, né? Agora, por exemplo, lá eu olhei aqui agora. E Israel tá envolvido. Agora lá, por exemplo, está 29 graus. Imagina o calor, a fedentina, a falta de saneamento básico. Todo mundo esqueceu. E os reféns, né, de Israel, que ainda estão em Gaza, né, em poder do Hamas. Imagina a mãe de uma moça que está presa com esse povo lá. Imagina, está.